Se você achava que não tinha como piorar esse debate aqui entre gays de esquerda e gays de direita, você estava redondamente enganado. O pessoal de esquerda sempre surpreende a gente, tacando merda na nossa cara e mostrando que eles têm potencial de falar mais merda ainda. É verdade. Na parte 2 desse debate aqui, eles conseguiram piorar os argumentos dele. O Bob Marley, da 25 de março, e o Johnny Bravo, da Deep Web, eles conseguiram defender que a escola tem sim que aplicar ideologia de gênero nas crianças, que não tem problema nenhum. Porra! E não para por aí não, a história piora. Eles defenderam também que um transexual tem sim o direito de subir em um ringue com uma mulher biológica e baixar porrada nela, que não tem problema. Nesse segundo quesito, eu acho que o DJ Ives deve ter concordado com eles. Galera, repara nos argumentos absurdos que essa galera usa nesse debate aqui para poder dizer que o seu filho tem sim que ser doutrinado. Que merda, hein? Nesse vídeo aqui, eu fiz os melhores cortes desse debate, mas se você quiser ver o vídeo completo, vai no canal da Spectro que você consegue ver esse debate inteiro, tem muito vídeo bom lá também, tá, pessoal? E agora vamos para a parte 2 do debate. Vai comentando daí que eu vou comentando daqui, meu amor. Bora! Vitimizar é estar no papel de vítima. A pergunta é muito clara. É vítima? Se não Se a morre, resposta for sim, Ela então tá pode. certo se Tá vitimizar. certo. Ela pode, ela tem que Claro. se vitimizar. Ela tem que gritar. Se não Se morre. não, tá meio irônico. Aí beleza, aí eu te daria um mérito. Mas nos casos que você citou, mano, é um caso sim de igual violência. você- é igual Tipo você- assim, mano, eu vou dar um exemplo que você deu de dentro de empresário. Qual Eu vou parte dar o que você exemplo do... Todos você falou que sobre os vocês empresários. usaram. Ah, o cara falou que não quer mais contratar gays, lésbicas por, sei lá, Ser X, preguiçoso. motivo X. Podia falar que era motivo preguiçoso. X. Caralho, velho, isso é simplesmente preconceito. Não tem muito pra onde fugir disso. Isso não é porque se o cara de direita, não, né? porque se o cara for gay, hétero, ou sei lá, qualquer coisa, e ele não trabalha direito, ele tem um motivo pra aquilo é justificável. Então agora o cara fala que não contrata uma determinada classe de pessoas porque aquilo representa pra ele uma ameaça. É puro preconceito, pô. Não, eu não tenho esse tipo de preconceito, eu contrato qualquer pessoa para minha empresa. Eu só não contrato esquerdista, por causa dessa mentalidade de colocar os funcionários contra o patrão. Vira uma guerra dentro da empresa. Isso é uma merda. Agora, que negócio, né? É um direito meu, eu contrato quem eu quiser na minha empresa. Mas agora, em questão racial, questão de escolha sexual, isso realmente eu não vejo sentido. E homofobia, né? Aí assim, se a pessoa do outro lado fala que tá sendo vitimizada, pô, como é que você vai falar que não, velho? Mas, por exemplo, mulheres grávidas também não são contratadas. Isso é preconceito? Pra caramba. Também. Pra caramba. Isso é preconceito. É que vocês Mas a confundem, mulher é que vocês grávida não... se multiplica. Mas nesse caso aqui específico, eu acho que não tem nem muito sentido, né? Porque a mulher, se ela tá grávida, ela já vai parar e vai ficar 6 meses parada. Então, normalmente, eu não vejo nenhuma mulher grávida procurando emprego. Não sei se tem. Realmente, se tiver, fala aí, porque realmente eu não sei. Tô por fora disso. Não se vitimiza tanto em relação Como a não? Ela tá... é uma luta, é uma luta Gente, intensíssima. é Mulher isso, recebe diária. negativa de entrevista de emprego por estar no período fértil, velho. Não, mas Porra, você eu não não sabia vê disso, ela não. gritando assim, eu sou a oprimida. Não, ela... Você vê sim. Você vê. Você só não vê se não quer. Não, você não vê porque talvez Você você não esteja pode próximo ter amigos. de si. Mas mulheres, cara, pelo menos no meu círculo social, todas Eu elas têm uma também. questão com relação a isso. Sim. É muito difícil pra elas assumirem cargos e ascenderem em liderança por conta disso. Rodrigo, E você é uma contrata questão. alguém na tua empresa pra ela te entregar um trabalho ou porque ela é homossexual? Pra mim, pegar um trabalho, ponto. Se ela não rende um trabalho, o que você vai fazer com ela? Se ela não rende, eu vou desligar e pegar outra pessoa. Esse é o ponto. É sim. Esse que é o problema de você contratar um esquerdista. Porque normalmente o esquerdista não quer fazer merda nenhuma, contamina a empresa inteira, vê o patrão como inimigo dele, não vê que o patrão tá pagando a porrada de imposto, tá mantendo a empresa, às vezes tá suando. Tem muita gente aí, pessoal, que fala assim, que aquele fulano ali é empresário. Mas às vezes o cara, ele tá basicamente trabalhando para poder pagar o funcionário. Não enxerga isso. Então você ter funcionário esquerdista é um problema. Eu conheço amigos e empresários que já tiveram funcionário esquerdista, eu vou te falar, tiveram muitos problemas. Mas aí porque você colocou como gay... Esse é o A partir do ponto. momento que vira Só que qualquer- assim, quando você demite essa pessoa e ela vai Pra justiça do pra trabalho. justiça mentir Falar alguma coisa? que ela Não, mas faz aí, isso, aí, mas eu tenho problema que da provar. pessoa, não é Mas da aí quem comunidade. acusa tem que dar prova. Esse é o problema da pessoa. Não Se a é pessoa isso que conseguir vai. provar... Mas eu não, mas peraí, calma aí. Isso é uma falta de ética da pessoa. Não, Da pessoa, é, não tem isso nada a ver com a comunidade. É uma questão. Isso eu acho que, Mas aí cara, o que tá acontecendo? a grande questão é a seguinte, Pode pegar um, é muito generalizar fácil e condenar você, todos. exato. É muito Pode. fácil você pegar um exemplo ou exemplos dos meus amigos de ouvir de alguém que falou tal coisa, porque isso é muito Muito subjetivo. Eu pequeno posso pegar, aqui. eu posso provar qualquer ponto com esse argumento. E o mais Agora, quando você engraçado- vai olhar pra questão de, cara, você acha que a esquerda se vitimiza?
Eu não acho, eu tenho certeza. Olha a composição da esquerda social. Não é, o grupo de pessoas que estão com dinheiro. Não é um grupo de pessoas que tem acesso aos recursos. Não estão com dinheiro porque não quer, né? Porque se trabalhar, se esforçar, se dedicar, com certeza vai ter uma ascensão social. Pelo amor de Deus. Não é um grupo de pessoa que tem voz. Ai, meu Deus do céu, tá de sacanagem. Porque são a camada de baixo da sociedade, velho. Por quê? Sociedade capitalista. Agora, pô, tem se gente- Luciano Huck é de esquerda, Caetano Veloso é de esquerda, Martim da Vila é de esquerda, Anitta é de esquerda. São milionários. Não tem nada a ver isso, velho. Empresário, eu vou te dar uma empresário. resposta muito simples. Aí, se alguém tem muito, alguém tem pouco. É lógico, a gente vive uma Não sociedade. tem fato, como na mas Mas esquerda. é muita filosofia, gente. Não é filosofia. Isso é definição Não da é coisa. filosofia. Isso é definição da coisa. Pelo amor de Deus. Cara, não é possível que eu tô escutando isso. Meu querido, no mundo funciona assim, meritocracia. Se você trabalhar e fizer tudo do jeito certo, do jeito correto, aonde você vai conseguir ter prosperidade, você vai sim ter uma ascensão social. Eu falo por exemplo próprio. Eu era uma pessoa muito simples, que não tinha condição, trabalhava como motoboy, trabalhei, me dediquei, plantei e hoje eu estou colhendo. Tive uma ascensão social, hoje eu mudei de vida, graças a Deus tenho uma vida muito confortável que 90% dos brasileiros não tem. O que pega em algumas pessoas é o vitimismo. Ao invés delas fazerem o que tem que fazer para poder prosperar, não, fica assim, ó. Vai em debate e fica, porque uns têm e outros não têm. Sim, infelizmente. A vida é assim, a vida real é assim. Se você trabalhar, se dedicar e fazer tudo da forma correta, você vai sim melhorar de vida. Esse é o ponto. Então, essa galera aqui... Não tem como essa todo mundo galera- ser bilionário. A galera que tá sem água pra beber, que tá na camada de baixo da sociedade, essa galera se diz que é vítima. Como é que você olha Pra o ela seu e fala, galão "Você é cheio pobre." de água e fala que ela tá fazendo show? Mas tá fazendo show, cara. Pelo amor de Deus, eu sei que tem pessoas às vezes que têm um pouco mais de dificuldade para poder prosperar ou não tem vontade de querer prosperar, mas a maioria das pessoas de esquerda que não conseguem nada na vida é vitimista, não quer fazer merda nenhuma. Você pode dar a ferramenta certa na mão dela e falar assim, ó, você faz isso aqui todos os dias, que daqui a um tempo você plantando bastante, daqui a um tempo você vai conseguir colher prosperidade. A pessoa vai preferir ficar se vitimizando. E eu falo isso com conhecimento de causa. Eu conheço várias pessoas que eram próximas de mim, que eram de esquerda, que, cara, até hoje estão na merda e só sabem ficar se vitimizando. Agora, eu tenho amigos que são de direita, que foram lá, plantaram e hoje estão colhendo. Tiveram uma ascensão social, assim como eu tô tendo hoje. Pelo amor de Deus. Tá, mas Tá falando de assim, comunidade LGBT, não é? Sim, mas é a mesma coisa. Agora, porque, se, mano, se o empresário É, fala, mesmo, eu não vou contratar ele porque ele é homossexual e pode usar isso contra mim, ele tá sendo homofóbico. Mas o que causou ele isso? Não, só um minutinho. Então eu não posso contratar uma mulher porque a mulher vai dizer que estou sendo assediado. Então ele só vai contratar homem hétero, branco, cis. Porque ele não pode ter um solução é preto muito porque é forte construir racismo, um acidente. um gay porque é homofobia, mulher porque é Engravida. assédio. Primeira coisa que vocês usam isso é muito complicado em qualquer debate. Entender o que é esquerda e o que é direita. Desculpa, o Lula ele não tá tendo um governo de esquerda. Ah, não, desvirtuar o Lula. Mano, não faz isso não, bicho. Ele não falou isso. Ele nunca foi de esquerda. Ele sai de esquerda fora do palanque. Vai lá, vai lá. Deixa eu explicar. Um governo no Brasil, o Lula ele tá em um social liberal, não é esquerda. É verdade, o Lula é de direita, ele é liberal. O cara gasta mais do que tudo, defende o socialismo abertamente. O cara é o mais populista possível, mas ele realmente, ele é de direita, ele tava enganando todo mundo. Tá vendo? Temos um presidente hoje de direita. A gente estava sendo enganado. É, Bob Marley, tem alguma coisa te fazendo muito mal. A Dilma, quando você se vincula a partidos que não são igual, o pessoal fala, ai, o Lula é de esquerda, mas o vice dele é o Alckmin. É exatamente, ele não é um governo de esquerda. Porque os governos de esquerda não alcançam ascensão. Quando a esquerda Então, não dá certo, aí é não sempre entra. assim. Não. Ele sempre consegue os votos da esquerda. ele consegue os- Ele é eleito pela esquerda. E olha Mas só, ele não representa a totalidade esquerda. do pensamento E outra da esquerda. coisa, É importante ter clareza disso, porque que- senão... que- o negócio- esquerda vai eleger o dia Qual que o o nome Lula do for partido do Calma, Lula? deixa- Qual o nome deixa- do partido do Lula? PT, Partido Partido dos Trabalhista. Trabalhadores. Dos trabalhadores. Não é de esquerda, não. Mas aí ele não... O PT é liberal. Não é isso. Mas você não entende. Eu vou tentar explicar de Ele precisa de um partido Eu para vou- se eleger. Eu vou Mas o tentar, discurso dele é outro. eu vou tentar deixar de uma... É verdade. Ele foi para um partido de esquerda, onde defende ideais de esquerda, onde tem todos os seus integrantes de esquerda, mas ele é de direita. E o mais contraditório é
que ele é de direita e as pessoas de direita não votaram nele. Quem votou nele foi as pessoas de esquerda. Puta merda. Meu Deus do céu, deu um nó na minha cabeça aqui agora. De maneira bem clara, olha só, eu não defendo o Lula. Eu só votei no Lula porque... Ele não defende Lula. Ele só votou no Lula, ele vai dar explicação agora. Você é um social liberal, tá mais próximo da deve ser. esquerda Sim, eu também. do Entendi. que o Entendi. tipo fascista, entendeu? Se tivesse um governo de direita que realmente funcionasse, talvez eu votaria no Gente, governo mas eu não de direita. entendo. Calma, espera, calma que eu vou Calma, continuar vamos pra escutar. seguir o coisa. Se tivesse, construir a linha dele. se tivesse um governo, pra você entender isso, então você fala, e a esquerda? Calma, não tem esquerda no poder. desculpa. Tem não, tem não. Não tem. Não tem. Deixa eu acabar de falar, por favor. Não, eu vou deixar. Não tem um governo de esquerda. Agora, Então, certo, tá é de bom? direita. Aí agora você falou sobre as leis. Ele a falou gente que no governo do Lula, os homossexuais, a comunidade LGBT não teve nenhum direito, É que nada. é que Imagina, até o casamento como político. homoafetivo foi aprovado Sim. no governo Lula. E você... Olha, alguém avisa esse rapaz aqui que o casamento homoafetivo não foi aprovado pela base do PT não, tá? Só alguém avisa ele. E outra coisa, também alguém avisa ele que no governo do amor, no governo que diz defender os homossexuais, tá tendo a maior taxa de morte dos homossexuais. Alguém avisa pra ele que eu acho que ele não se informou direito. Você até como outras político coisas, aprovado o quê? o O casamento homoafetivo. Não, olha só, calma aí, deixa eu até uma coisa. Você deixou claro que você é político. Não, não sou político. Você não é Eu político? sou influencer. Não, achei que você trabalhava com política. Mas Não, eu vamos lá. trabalho com político, mas não sou Então, político. Não você, tenho mandato. então você é político, eu não tô sou dizendo mandato. que você é. Mas todo mundo é. é político, sou político. Olha né? só, não é o presidente que cria leis, vocês sabem disso, né? Que Mas você sabe que a base do presidente pode fazer leis pra poder tentar aprovar, né? Você sabe disso, né? Tá bom. toda vez que eu vou conversar com qualquer pessoa de direita fica tão complicado. Tipo, não é o presidente que ele acorda e fala assim, hoje eu vou liberar casamento homossexual. Mas ele pode pautar isso. Não sei se você sabe. Quem apoia isso é a bancada, quem leva essas ideias são a bancada. E a bancada, infelizmente, é o quê? Conservadora. Você Meu Deus só do céu. fica com medo de andar em uma ponte sem beirada se você escorregar ou cair. Se você tiver total certeza que você não vai cair, É não vai sério mesmo? escorregar, você não tem medo. Você só fica com medo de contratar uma pessoa gay, uma pessoa negra, uma mulher grávida, se realmente aquilo, de alguma maneira, você vai fazer aquilo. Eu não contrato negros, porque em algum momento eu posso ser racista. Ótimo argumento. Olha, eu não tenho problema nenhum em contratar homossexual, negro, grávida. Realmente não tem problema nenhum. Mas agora eu tenho um grande problema. Eu tenho o maior medo de contratar esquerdista. Aí, meu querido, isso aí é um medo. Eu não contrato gays, porque em algum momento eu posso ser homofóbico. Então Meu o problema Deus do céu. não é com a pessoa, é com você. Posso argumentar? Pode, tá? Eu achei sensacional o argumento da ponte. E eu concordo com você. Tem que ter, né, o degrau passo a passo, firme, forte, construído para você conseguir atravessar. Eu vou contar o histórico rapidamente, o que aconteceu. Um partido de esquerda, filiado ao Foro de São Paulo... Porque Esquerda? Fala pra mim qual partido, Deixa eu te por falar, deixa eu concluir o argumento. No Brasil, existe um processo legislativo. Você precisa ter audiências públicas para serem discutidas a questão do projeto de lei e tal. Depois disso, vai para a Câmara, duas sessões, dependendo do projeto de lei que seja, vai para o Senado, vai e volta. Tem a questão do veto presidencial ou não. Isso é um processo legislativo para você ter uma lei válida no Brasil, digamos. A esquerda descobriu o caminho dos tijolos amarelos do Mágico de Oz, da Dorothy, que é o quê? Caneta do STF. Então, o que acontece? Você pega uma ONG, né? Essa, se eu não me engano, é a ANTRA, que é a Associação Nacional dos Trans e Travestis do Brasil. Eles colocam o CNPJ, eu estou citando a ANTRA porque ela foi a persona do projeto que equiparou a homofobia ao racismo. Você pega uma ONG, você coloca um CNPJ nela, você acha um partido que tem uma entrada legal, o partido vai e caneta onde? No STF. Pulou todo o processo legislativo. Isso aqui que a gente está fazendo é tipo uma audiência pública, a gente está discutindo os prós e os contras das coisas. Pulou-se tudo isso. Aí um partido de esquerda ligado ao Foro de São Paulo, para quem não sabe o que é o Foro de São Paulo, o conjunto, né, das esquerdas da América Latina, fundado pelo Lula, que não é de esquerda, né, tudo bem. Realmente, o Lula não é de esquerda. E só lembrando aqui que o Foro de São Paulo foi fundado pelo Fidel Castro e pelo Lula, como ele falou aqui, pelo Lula que não é de esquerda. Fundou o Foro de São Paulo com o Fidel Castro. Meu Deus. E aí ele vai... Governo Lula, Esse partido foi e canetou no STF usando a ANTRA,
para conseguir equiparar a homofobia ao racismo. Pulou todo o processo legislativo. O que é o ruim disso tudo? Dom, o que é o ruim disso tudo? É que o que acontece? Isso vira contra nós homossexuais. O empresário eu estou te falando de 2019, já passou o quê? 5 anos. A culpa não é do empresário hoje que não quer contratar. A culpa é da própria comunidade que deixou ser usada por outras coisas. Que isso, cara? Por que não foi projeto legislativo? Senhora, meu Por que Deus do céu. processo legislativo? Porque a lei já dizia isso. Nossa, Não, a nossa Constituição já diz sobre isso. Mas nós não temos segurança jurídica atualmente. Então é lógico que um empresário ele vai ter respeito. Então a culpa não é... Mas ela não está sendo respeitada. A culpa não é... etnia ou qualquer outro motivo A religioso. culpa não é do empresário hoje que não quer contratar um homossexual. Não. É lógico que é, pô. O empresário ele foi levado por uma canetada de um partido de esquerda, de uma organização, de uma ONG de esquerda, a fazer assim. E aí por isso que eu digo que o movimento LGBT hoje é o que mais atrapalha os homossexuais. Você tá invertendo o Então, assunto, calma aí. cara. Então, o empresário... A culpa não é do empresário, o cara tá te dando emprego. Não, peraí. Pensa assim. Olha, eu não conheço nenhum empresário que não contrate homossexual, não contrate negro. Eu conheço empresário que não contrate esquerdista. Mas não contrata esquerdista pelo fato de ter medo do mimimi. Que pode acontecer uma situação do quê? O cara demitir a pessoa porque a pessoa não está sendo competente, não está fazendo as coisas corretas na empresa, não está fazendo a empresa melhorar, né? Ganhar mais dinheiro, e aí o cara vai e demite. E aí, por medo dessa pessoa falar que demitiu ele por preconceito ou por alguma coisa, eu conheço muita gente que não contrata por causa disso. Agora, porque é homossexual, porque é negro, realmente eu não conheço. O homossexual foi demonizado. Peraí, não, mas o cara não Pelo entrou no próprio STF. Cara, o cara não fez o projeto de lei, o STF assinou. Pera, Pelo discurso parece de que... direito. Não foi isso que aconteceu. Foi isso Os que caras aconteceu. questionaram a Não, foi isso que constitucionalidade de um determinado artigo que já estava escrito na lei. A gente tá no A questão Brasil, era, Rodrigo. entendemos que Tá no isso daqui Brasil, faz Rodrigo. sentido? Não, a coisa é como ela funciona. Hã? A coisa é como ela funciona. A coisa É muito que é fácil no usar, Brasil. nossa, peraí, cara, tem um caminho legal pra isso. Sim, tem um caminho legal para isso, que é o Congresso votar as leis. Esse é o caminho legal para isso. O que eles fizeram não é legal. Existe uma possibilidade, tanto da esquerda, com tudo esse povo que você falou, quanto da direita fazer a mesma coisa. Se for constitucional, que é uma coisa meio difícil pro lado da direita... No Brasil? Eles argumentos constitucionais... Quando que a direita conseguiu aprovar um projeto de lei via STF ou via outros meios que não seja no legislativo? Pelo amor de Deus, cara. Esse cara aqui só fala merda, velho. Fez um problema. Então, se eles conseguirem se articular pra isso, manda pro STF, tem a mesma abertura, pô. A questão é essa. Bonito, O STF mas na realidade foi assim que aconteceu. Sim. E assim continua Não, acontecendo. mas peraí. Você O contra... STF é um aparelho Não, mas da esquerda. Você é contra alguém ser criminalizado por te ofender? homofóbico? Ele não é contra isso, meu querido. O cara não consegue enxergar. Ele é contra da forma que foi aprovada. Porque foi fora dos meios tradicionais e normais que está na Constituição. Meu Deus do céu. O que é homofobia? Você ser discriminado pela sua Você sabe orientação quem criou a sexual. palavra homofobia? Não. Ser homofóbico é você ser Cara, quem você criou a discriminar palavra alguém pela homofobia opção, pela orientação sexual hoje, dela. quem criou a palavra homofobia nem sabe o que homofobia significa. Não é uma suprema coisa, ninguém sabe o que homofobia é medo. Homofobia. Não, eu É que tô indo ele pro sentido leva da o pé da palavra. palavra, ele já mudou o contexto. Ó, homofobia, ninguém sabe o que acontece. Homofobia pode ser isso daqui. Homofobia pode ser... Se homofobia pode ser tudo, homofobia é nada, Não, cara. não pode ser isso. Claro Não que pode é. ser isso. Então você acredita que uma pessoa homofóbica não é transfóbica? Depende. Não necessariamente. Depende. Não necessariamente. Ah, tudo Não bem, então. necessariamente. Amigo, a gente citou exemplos de Ele homens pode que ser pegam- homofóbico que com pegam- gay, mas é, Veja, por que exemplo, pegam a trans. legislação Cara, a iraniana, gente que é sabe extremamente a gente tem aberta a transexuais vários e exemplos mata de homens homossexuais. casados com família, com filhos que pegam trans, Os iranianos. mas não pegam homossexuais, masculinos. Uma Eu gosto de trans vai citar se- como exemplo, só para responder o ponto. Iranianos, eles são, calma, iranianos são a favor de transexuais. Não, peraí. As mulheres. Não, Sim, vamos... Sim, os iranianos, eles não são a favor dos transexuais. Como é que funciona lá no Irã? Se você for homossexual, você pode ser preso, você pode ser torturado ou você pode ser morto, porque lá o negócio é pesado, a religião deles não permite, eles matam realmente os homossexuais. Mas por que eles permitem os transexuais?
porque eles não consideram que os transexuais são homossexuais. Eles consideram que os transexuais são pessoas que foram homossexuais e foram curadas da homossexualidade. Eles mudaram de sexo e agora eles são heterossexuais, porque teoricamente eles gostam da pessoa do sexo oposto. Então lá no Irã, inclusive, eles forçam a barra pro homossexual fazer a transição. Porque se a pessoa não faz, ela pode ser morta. Então, fazendo a transição, eles consideram realmente que aquela pessoa virou uma mulher, e aí, na cabeça deles, aquela pessoa virou heterossexual. É como se fosse uma cura. É assim que funciona na cabeça bitolada daquele pessoal lá. Só que provavelmente o cara não sabe disso, o espertão aqui não sabe disso. Deixa o Dom só responder. Eu gosto de citar como exemplos. A gente tem agora uma discussão muito importante para a nossa comunidade, que é a questão das trans nos esportes femininos. Nós temos homens biológicos, com musculatura biológica, hormônios biológicos, que são homens que com 20, 25 anos, me entendi como mulher, vou continuar jogando esportes de contato com mulheres. Dom, eu tenho a minha opinião, né? Mas eu sei que essa discussão ela não pode ser considerada levando todo mundo junto. Mas é uma sociedade, a gente não vive numa ilha. Lindo, se você for disputar um esporte de contato, um boxe da vida, você tem a estrutura corporal, você vai ser colocado junto com alguém que tem a estrutura corporal semelhante à sua, o tamanho semelhante ao seu. Uma mulher trans, ela vai começar a disputar, um homem trans, ela vai começar a disputar esportes de contato com pessoas que são diferentes de estrutura e biologicamente Então, delas. acho que você não sabe o que é trans e não sabe nada sobre esporte. E isso tem a ver, tem tudo a ver. Esse é o argumento do cara. Você não sabe o que é trans, você não sabe o que é esporte. Então fala aí, cara. Desembucha. Fala aí o que você pensa que é. Fala pra gente. Explica pra gente. Espertão, explica aí. Não, nessa hora de discutir essas situações, separar. Porque o que acontece? Uma lei. Eu, pessoalmente, eu sou a favor que crie uma nova categoria de esporte. Tem a categoria trans, tem a categoria masculina, tem a categoria feminina. Amigo, eu sou educador físico, isso é uma ignorância, meu Deus do céu. Não é ignorância, Mas quando a mulher sai massacrada num... E é por isso que eu acho que isso aqui que a gente está fazendo, que é válido para discutir isso. Porque a sociedade lá fora não está discutindo isso. Não, tá sim. Deixa eu falar. Deixa eu dar um exemplo. E tem um O problema, Dom vai por favor. continuar falando, eu só quero dar um direcionamento. Depois que ele falar, vamos ouvir o Luigi, porque é a área dele. O argumento Deixa eu dele. dar um exemplo. Agora na Olimpíadas a gente teve a Imane Khalif lá. Meu Deus do céu, não fala isso, por favor. A lutadora lá de boxe da Argélia. Ela é uma mulher, só que ela tem uma deficiência. Que ela não consegue, ela não recebe, o corpo dela transforma. Ela tem falta um detalhe lá no. Ela não recebe estrogênio suficiente igual a outra mulher. Isso. Ela não é uma transgênero. Ela não é uma pessoa transgênero. O que a militância fez agora com essa lutadora, cara, foi assim, monstruoso o que fizeram com ela. A militância? A militância mundial. Porque transformaram ela numa transgênero. Não, a militância tem que ser a militância da direita. Não, a militância da direita. Não, Gente do céu. Vocês não sabem. Eu posso contar Eu não a história? sei se foi Eu argumento tenho usado tempo para por contar a qual história? Eu tenho tempo? Eu quero... Rapidinho. É que eu queria que ele respondesse o seu argumento de pessoas trans no esporte, porque é a área dele. Deixa o rapaz aqui, o gênio falar. Deixa o rapaz falar que a gente quer rir também. Eu acho que... Acho que tem tudo a ver com Primeira coisa, a divisão de homem e mulher se dá socialmente, tá? Socialmente? Mas é óbvio que não, é biologicamente, meu querido. Se uma pessoa nasce com pintinho, ela vai nascer com características masculinas. E a única forma de mudar isso é através de quê? De injeções, de hormônio. E o mesmo vale pra mulher. Pelo amor de Deus. Que socialmente, biologicamente. Testosterona, eu tô falando em embasamento Não, tudo científico. bem, mas se você quiser. é socialmente. Não, a gente sabe. Tá bom, você gosta dessa palavra. É socialmente. vocês só mentem. Em determinados pontos da história, exércitos eram formados por mulheres. E determinados... Pera aí, aonde você viu isso? Fala pra mim. Aonde? Qual exército? Teve um único exército na África, no século XIX, que realmente teve as suas guerreiras mulheres. Sabe o que aconteceu com esse exército? Morreu. Todas elas. Hoje, um exército de uma nação tem como sua maioria os homens.
porque sabe-se que os homens são mais resistentes, mais fortes por causa dos seus hormônios. Não é por preconceito, eu não quero essa mulher aqui. Não, é porque os homens são mais fortes para poder batalhar. Outro critério para se colocar os homens nos exércitos e não as mulheres, por causa da taxa de natalidade. Uma mulher consegue ter apenas um filho, ali no máximo 2, tirando as exceções. Já um homem consegue engravidar várias mulheres ao mesmo tempo, praticamente. Então era uma forma de se pensar na preservação daquela sociedade. O cara aqui, o Bob Marley, só fala merda, velho. Pontos da história, exércitos foram formados por homens. Porque são mais fracos? Porque não. É seu posicionamento social. A boxeadora não é só o fato de ela não produzir estrogênio que torna ela isso, aquilo. É o fato de ela treinar com homens. O treinamento no esporte, não estou dizendo sobre meritocracia, eu estou falando que o treinamento, a aperfeiçoação do seu corpo, se dá pelo desempenho e o foco que você tem naquilo. Então, eu vou fazer uma Olimpíada só para pessoas trans. Se aquela pessoa trans treinar com um homem, ela ainda vai ser mais forte do que... Não, eu tô falando com um homem porque... Tem homem biológico batendo em mulher, Luigi. Isso além... Vocês viram o que ele ia falar aqui? Se a mulher treinar com homens, ela vai ficar no mesmo patamar dos homens, nível de força e tudo mais. O mesmo ele foi e falou pra trans. Aí quando ele viu a merda que ele falou, ele tentou corrigir, mas não deu tempo. De ilegal é imoral. Mas você defendendo um negócio desse. Homem biológico batendo em mulher. Claro, o quê? Homem biológico batendo em mulher. Não, Ué, não é homem biológico não? Nasceu com pinto, tem toda a estrutura masculina. É o quê? É mulher? Porra, velho, sério, tá de brincadeira. Agora, não, desculpa. Porque ela é transexual, mas a força dela é de um homem. Gente, isso daí, que a gente tá falando. Eu posso te fazer uma pergunta? Gente, isso daí dá um problema porque a pessoa transexual, ela fisicamente, ela não é a mesma coisa que biologicamente. Então ela não tá apanhando de um homem. Bicho, você vai conversar bem, bonito. A gente tem exemplos de mulheres trans que tiveram sucesso nos esportes em diversas áreas. Por que a gente não tem o mesmo tipo o mesmo número de pessoas, de homens trans no esporte com o mesmo êxito? Por que não há personagens tentando ser esportistas como homem trans? Mas tem. Tem quem? Fala pra gente. Quem, amigão? Não cita nome não, mas tem. Cita o nome, pô. Você já pesquisou? Tudo deve ser ensinado na escola, porque quando você não sabe, entra a precariedade e a ignorância. Não estou falando só sobre o tópico LGBTQIA+, em si sobre racismo, em si sobre economia, em si sobre política. As pessoas não saberem isso na escola, não estudar isso, gera esse debate. Eles não sabem o que é direita e eles não sabem o que é uma construção social. Quando você fala, construção social, eles travam, eles não entendem isso. Então, você explicar na escola não vai fazer uma criança se tornar gay, porque ninguém se torna gay, a pessoa nasce gay, a pessoa nasce trans, a pessoa não acorda e fala, eu vou ser trans. Então, meu querido, faz o seguinte, implemente a ideologia de gênero no colégio das pessoas que permitem. Não queira implementar em todos os colégios, tá bom? A pessoa não acorda e fala, eu vou ser travesti. Eu vi dois homens se beijando. Exatamente, isso, se todo mundo soubesse, e eu falando também, até como professor, não pegar e dizer assim, gay é isso e isso. É ter uma maneira didática, ser professor é isso. O que existe. Explicar de maneira didática, explicar, fazer com que entendam idades específicas, idades diferentes. Sim. Com certeza esse debate não aconteceria desse jeito, seria uma conversa, não um debate. Se fala muito em colocar educação sexual e explicar, até entendo, explicar para uma criança onde ela não tem que ser tocada, o ponto que tem que fazer isso mesmo. Mas não se fala, por exemplo, de se colocar psicólogo nas escolas, que seria um ponto para aquela criança ou aquele adolescente. Agora, tem um aspecto aqui que eu até esqueci de falar. Você falar para a criança aonde ela não deve ser tocada, quem tem que falar é o pai, é a mãe, são os familiares. Não é alguém no colégio, porque você não sabe como que essa pessoa vai falar, você não sabe como que essa pessoa vai se expressar, se a criança vai entender direito, se ela vai assimilar. Então é a própria família que tem que fazer. Poder dialogar ali em terapia e se autodesenvolver, porque se ele já está sendo massacrado, ele não precisa se expor ou ser exposto, né? Eu acredito que a terapia, nesse caso, daria força a ele iria se entendendo e automaticamente a terapia para os outros, até os que são heteronormativos,
também auxiliaria nesse processo. Acho que a terapia é um autoconhecimento de si, mas ela também move a convivência sua social. Essa questão do bullying, tudo tem mesmo. Acredito que hoje não seja tão ruim quanto antes. Antes era muito pior. Então as coisas já estão caminhando naturalmente para um rumo mais leve. Só que quebrar e fazer essa educação sexual de uma vez, e quebrar paradigmas de uma vez, eu acho que não é o caminho. Eu acho que precisa pisar devagar para ir encontrando. Nenhuma luta Ninguém é natural. defende isso. Então vamos só ouvir o Dom agora. Eu concordo com alguns pontos. Essa parte de que uma criança realmente deve entender que existem outras, né, Também concordo. tipos de pessoas e tal. Existem formas diferentes de amar, essa parte eu concordo. Só que, ao meu entender, isso é um papel da família. Eu achei bonito tudo que vocês falaram, os argumentos, só que a gente tem que lembrar que a gente está no Brasil. A gente tem que lembrar que existe uma coisa chamada marxismo cultural. Concordo. Existe uma coisa chamada granchismo, que embora seja legal, engraçado, tem um personagemzinho lá que tá brincando no vale, a gente sabe que o granchismo e o marxismo cultural, eles trabalham com coisas sutis na sociedade. Isso é uma estratégia utilizadas... Engaysar? Não diria engaysar, mas sexualizar as crianças. Sexualizar. Mas como Eu acho assim... Mas é óbvio, se você transforma toda uma sociedade sexualizada, todo mundo vira animal. E o animal, ele quer o quê? Ele só quer manter a existência dele e a existência da espécie dele, só quer copular. É isso que a gente tem visto hoje, de pessoas vivendo praticamente para sexo. E a vida não se resume só a isso. E é verdade o que ele tá falando, isso tem muito, e nos colégios hoje tá cheio, tá lotado. Tanto que você vê aí vários vídeos de professores colocando funk, dançando até o chão, sexualizando um monte de aluno de 13 anos, de 10 anos de idade. Eu acho assim, criança, já diria o Clodovil, criança tem que ser criança, ponto, e acabou. Tá aí. Se a gente está O no momento Brasil, de descoberta mesmo é na a adolescência. gente está no Brasil, e aqui no Brasil, aqui no Brasil não é essa coisa floreada, bonita, tudo maravilhoso, nossa, vivemos na Suíça. A gente sabe que aqui no Brasil não funciona dessa forma. De tanto, porque criança tem que ter a criança tem que ser ensinada aquilo tudo. Começaram a ensinar as crianças, porque começaram a dizer que criança, não, porque realmente existe o gay, existe o casal lésbico, aquela coisa toda. Terminamos com crianças tocando homem em museu, em exposição. Terminamos com livros infantis ensinando criança. Ué, mas os caras estão reclamando aqui de quê? É verdade. Teve isso mesmo. E a esquerda, nenhum deles falou absolutamente nada. Muito pelo contrário, falava que era cultura, que era normal, que tinha que normalizar mesmo. Foi isso que aconteceu. A se masturbar. Amigão, nossa senhora. Puta que... Amigão, Tira o microfone isso Ai, meu Deus faz do parte céu. de uma coisa que a esquerda nega bastante, que inclusive as feministas usam bastante, Ai, meu que é a Deus. ideologia de gênero. O quê? A ideologia de gênero, ela vem de um antropólogo, que é o Lewis Henry Morgan, que ele fez uns estudos com sociedades aborígenes, digamos assim, de Uma selvagens. sociedade que não divide. E aí, no caso... Selvagens? O que você falou? Posso concluir? Por que selvagens? E aí, no caso, no estudo do Morgan, ele nem chegou a terminar o estudo dele. Dentro do estudo do Morgan, ele falava o seguinte: não pode haver hierarquia na família. Então, o filho não deve satisfação ao pai, o filho age como pai, a mãe age como mãe, o pai age como mãe, age como filho, não existe uma certa determinada hierarquia, que em resumo acaba você dizendo assim, nada é nada. Então se ele tira a capacidade do indivíduo ser, tipo, que numa família a gente sabe que existe o pai, existe a mãe e existe o filho. E aí o que acontece? Karl Marx e Engels pegam esse estudo do Morgan e transformam nisso na ideologia de gênero, dizendo que dentro da família... É engraçado, né, que os caras que não estudam e não sabem absolutamente nada, quando uma pessoa realmente rebate com dados, eles ficam surpresos, ficam rindo de risadinha. Não pode dentro... Quem?
O Marx. Não conhece Karl Marx? Karl Marx? Isso mesmo. É isso, Isso. então. A origem da... É isso que ele fala? A origem a origem da ideologia Ó, de Rizinho. gênero vem disso. Tem do quê? A origem da do quê? O que ideologia ele fala? de gênero vem disso. Você sabe? Sério, isso aqui é papel de adulto, cara. Um cara que é formado em educação física, pelo amor de Deus, cara, é vergonhoso. Como eu já falei até na primeira parte, eu teria ido embora, que é muita vergonha. Não existe hierarquia. Dentro da família você pode ser tudo Não é o que você isso quiser. que ele fala. Se você pode ser Não o que existe você isso que eu tô quiser, falando. Não existe logo isso que eu tô uma falando. criança que é... O meu TCC foi sobre criança e adolescente. Logo, vocês lembram como que as crianças eram tratadas antigamente? Como pequenos adultos. Apanhando na Eram escola. pequenos adultos. Então, se você... Antigamente você fala Revolução Industrial, já Antigamente, antes Já de trabalhava na guerra, fábrica. aquela coisa toda. Naquela época. É desse que você tá falando, É, as sim, crianças pequenos pegando o Posso chão. concluir? Crianças... Posso concluir? E aí, se você tem... Eu gostaria que não. Se você tem... graças a Deus eu tenho liberdade pra isso, né? Amém, Coisa que a porque a comunidade esquerda LGBT não apoia gostaria. isso. O cara acaba de falar que não gostaria que o cara concluísse, aí o cara fala, não, porque eu vou concluir porque eu tenho liberdade pra isso. Aí o idiota funcional vem falar, não, porque a esquerda apoia isso. Você acabou de falar que gostaria que o cara não concluísse o pensamento dele. Caraca, velho, é sério, é totalmente contraditório, velho. Deixar eu fazer isso. concluir. Né? Nossa, olha só saindo que um pouco delícia. do Gente, deixa eu só comentar uma Não, coisa eu rapidinho. não vou perder o raciocínio. E aí, a ideologia de gênero hoje nas escolas, ela tem esse fundamento. O que é ideologia? Fazer com que as crianças não sejam vistas como crianças, as crianças elas possam, com 10, fala isso é a direita, 9 tá? anos Vamos de deixar isso idade, claro. elas possam A esquerda só vai ter um falando decidir se elas podem tomar hormônio ou não. Que um professor pode falar para uma criança em sala de aula que um homem é uma construção social e não É assim porque que ele tem um funciona. pênis. É, E não exatamente por causa isso. desse Construção motivo, social. eu sou totalmente contra. Mas vocês vão querer que faz totalmente igual eu e contra outros a países? Não é construção social, se trata de biologia. Se uma criança nasce com pênis é menino, se uma criança nasce com pepeca é menina. Isso é biologia. Vocês querem mudar a ciência, a biologia, velho. É absurdo demais. E aí, acabam de falar que não tem ideologia de gênero no colégio. O que é ideologia de gênero? E os caras acabaram de confirmar o que o cara tá falando aqui, velho. É isso que acontece dentro dos colégios. ensinar crianças pautas LGBT em escola. Mas eles não Enquanto querem- eu respirar e viver, eu vou ser contra. E os caras ainda têm a capacidade de falar que não sabe o que é ideologia de gênero. Eles acabaram de defender ali. Se você chega pra uma criança e fala, olha, você é o que você quiser. Se você quiser ser um cachorro, se você quiser ser uma árvore, se você quiser nascer homem, é uma mulher. Se você é uma mulher e quer ser homem, não tem problema, você pode ser o que você quiser. Quer ser uma planta, vai ser uma planta. Aí eles falam que isso não interfere, né, na decisão da criança. Aí eu te pergunto, quando você era pequeno e você via o seu super-herói favorito, o seu personagem favorito, fazendo as coisas que ele fazia, você não queria fazer o que ele fazia? Você não queria ser como ele? Quantas crianças não comeram espinafre por causa do Popeye? Quantas crianças não ficavam fingindo que estavam voando pela sala por causa do Superman? Aí você vem me dizer que não influencia? Para. Vão a merda. Vão a merda. Eu não nasci ontem e muitas pessoas aqui no Brasil não nasceram ontem e não vão aceitar isso. Eu, por exemplo, sou um. Se eu chegar no colégio da minha filha, ela vai entrar no colégio daqui a pouco. Se eu chegar no colégio e ter esse tipo de merda, esse tipo de matéria pra ela, você pode ter certeza que na mesma hora eu tiro ela e vou pro outro colégio. E pode ter certeza que eu vou falar com outros pais pra poderem fazer o mesmo. Defender esse tipo de coisa com criança é covardia. É covardia e negar a biologia, negar a realidade. E, pelo menos, eu não nego a realidade, eu conheço centenas de pessoas que não negam e vamos continuar assim. Comenta aqui embaixo o que você achou desse debate bizarro entre várias coisas absurdas que foram faladas. Comenta aqui embaixo, deixe seu like, segue o canal aí, confere se você está inscrito no canal, compartilhe o vídeo, me segue no meu Instagram, Daniel Alvarenga Produtor, me segue lá, você vai gostar bastante do conteúdo. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.